Oi, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. A gente vai dar continuidade às nossas aulas. A gente está na aula 3 e hoje a gente vai falar sobre o conceito de ação. Ação judicial trabalhista, ou a chamada reclamação trabalhista ou dissídio trabalhista. Dentro desse assunto, a gente vai dispor sobre os elementos da ação, as condições da ação e os tipos de ação coletiva, tá? Porque na Justiça do Trabalho a gente não tem tão somente as ações individuais, mas também a gente tem as ações coletivas. Então vamos lá iniciar. Trago para vocês inicialmente o conceito de ação, tá? E esse conceito sobre ação, o que é o direito de ação, ele não é um conceito aplicável tão somente às ações laborais, né? Então, as ações da Justiça do Trabalho. Mas sim, né, esse conceito é um conceito para toda e qualquer ação judicial. A ação nada mais é que o direito fundamental que as partes têm de, invocando a tutela jurisdicional do Estado, promoverem o acesso à justiça. Ou seja, cabe às partes, né, de forma subjetiva, que é um direito que elas têm, de pedir a ajuda do Estado, né, a tutela do Estado para resolver aquela lide, né, e dessa maneira adentrarem a justiça. Então, cabe ao Estado, né, promover esse acesso à justiça, proporcionar meios para que as partes, né, ingressem na justiça, né, e tenham essa tutela jurisdicional. Então, por que eu digo que é um direito fundamental? Porque ele está previsto aqui no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, né? Lembrando que o artigo 5º eu tenho lá sobre os direitos fundamentais, e o direito de ação é um direito fundamental, tá? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, tá? Então, nenhuma lesão, nenhuma ameaça a direito, né? Nada que infrinja e viole e infrinja ou viole algum direito que a parte tem, que as partes tenham, ela pode ser excluída da apreciação do poder judiciário. Então, o direito de ação é isso, nada mais do que aquele direito que a parte tem de subjetivamente ingressar, né, com a ação requerendo a tutela jurisdicional do Estado, né, para resolver, para solucionar a lide. O artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, ou também chamado Pacto de São José da Costa Rica, tá? Que é um tratado internacional. Esse pacto de São José da Costa Rica, ele também é denominado, né, de Convenção Americana de Direitos Humanos, e do qual o Brasil é signatário, ou seja, um tratado internacional que o Brasil aderiu. Então, uma vez aderindo os tratados internacionais, é dever do Estado cumprir com as regras que esses tratados propõem. Então, o artigo 8º diz que toda pessoa terá direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, né? E grifei essa parte porque achei muito importante, porque aqui é onde se estabelece, né, o acesso à jurisdição, o acesso à justiça, promovida, né, pelo direito à ação. Então, tanto o artigo 5º como o artigo 5º da Constituição Federal e artigo 8º, né, do Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos Humanos, como queiram, eles falam sobre isso, né? Eles exemplificam o conceito que eu tenho aqui do direito de ação, tá? Saindo do direito de ação, né, eu trago para vocês aqui os elementos da ação, tá? Gente, tanto os elementos da ação, como as condições da ação, como o próprio conceito do direito de ação, eles não estão claros, né? Eles não existem de forma específica na CLT. Então, de forma subsidiária, né, por permissão do próprio Código de Processo Civil e da própria CLT, no artigo 769, eu venho me utilizar do CPC, né, para esclarecer que elementos são esses e que condições da ação são essas, né? O primeiro elemento
que a gente vai falar são as partes, né? Lembrando que eu tenho, além das partes, o pedido e a causa de pedir. Os elementos da ação são aqueles elementos, né, que configuram a ação. Sem esses elementos, a ação, ela simplesmente é inexistente. É como se ela nunca tivesse existido. Por quê? Porque esses elementos são peças fundamentais, são peças essenciais, é o que forma a própria ação, é o que dá corpo para essa ação. Então, em faltando todos ou algum deles, a ação inexiste, tá? As partes. As partes são os sujeitos da ação, né, e podem figurar no polo passivo ou no polo ativo da demanda. Então, eu tenho aqui as partes atuando no polo ativo, né, eu vou ter um litisconsórcio ativo. O que é um litisconsórcio ativo? É o que a gente chama de os autores, vários autores, né, mais de um autor da ação, que na Justiça do Trabalho a gente designa por reclamante. Então, quando eu tenho vários reclamantes numa mesma ação, eu tenho um litisconsórcio ativo. Ou quando eu tenho vários reclamados, né, o que a gente designa como réu dentro de uma ação, mas na Justiça do Trabalho a gente tem uma nomenclatura própria que é chamada de reclamado. Então, quando eu tenho vários reclamados numa ação judicial, eu tenho um litisconsórcio passivo. E eu ainda posso ter um litisconsórcio misto, né? Quando eu tenho vários reclamantes e vários reclamados. Reclamantes no polo ativo, reclamantes no polo passivo, ao mesmo tempo. Então, eu tenho um litisconsórcio misto, tá? A observaçãozinha aqui, né, já falei para vocês, mas vou só repetir para frisar que sem os elementos da ação, a mesma sequer existe juridicamente, tá? Quanto ao pedido. Gente, o pedido é o objeto da ação, né? É o motivo pela qual ela vai ser promovida. Então, eu entro com uma ação, né? O sujeito ingressa com a ação judicial trabalhista porque ele tem um pedido a ser realizado, porque ele tem uma lide, ele tem uma questão a ser resolvida e essa questão ela vai estar dentro do pedido, tá? Então, para ação trabalhista, eu tenho aqui a forma específica como deve ser realizado, tá? Esse pedido. E aí, o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, vem dizer que a reclamação pode ser escrita ou verbal, ok, né? Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juiz, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor. Gente, esse parágrafo primeiro ele foi alterado, tá? Pela Reforma Trabalhista de 2017, ou seja, pela Lei 13.467 de 2017. O pedido, dentro da petição trabalhista, ele deveria ser um pedido tão somente certo e determinado. Não havia obrigatoriedade de indicar o valor desse pedido, tá? A não ser que a ação trabalhista corresse pelo rito sumário, ou, minto, pelo rito sumaríssimo. E aí eu vou falar para vocês depois a respeito desses ritos, tá? Mais na frente, nas nossas próximas aulas. Mas, em não correndo pelo rito sumaríssimo, não precisava da indicação do valor. Com a reforma trabalhista, qualquer que seja o rito, né, escolhido para que a ação tramite, né, seja ele o rito ordinário, seja o rito sumário, seja o rito sumaríssimo, a minha petição inicial, ou seja, a minha reclamação trabalhista, na parte dos pedidos, ela tem que ter um pedido certo, determinado e com indicação do valor, tá? E o que é um pedido com indicação do valor? Tenho lá, faço a minha petição e eu tenho lá na parte dos pedidos, requer uma indenização por danos morais, tá? No valor a ser arbitrado pelo juízo. Isso não pode mais existir dentro da petição inicial trabalhista, tá? Dentro da reclamação trabalhista. Se eu faço um pedido sem valor, o juiz não vai apreciar. Então, nesse mesmo exemplo que eu dei, eu teria que solicitar o pedido da seguinte forma: requer uma indenização por danos morais no valor de 50 mil reais, no valor de 100 mil reais, tá? Então, eu tenho que estimar um valor, eu tenho que indicar um valor, né? E assim, para cada pedido que eu fizer,
seja hora extra, seja uma indenização por danos morais, né, seja uma indenização por danos materiais, seja uma insalubridade, uma periculosidade, todo e qualquer pedido, né, que for realizado dentro da petição inicial trabalhista, ele tem que ter agora, né, a partir da reforma trabalhista de 2017, a indicação devida do seu valor. É isso que diz o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, tá? Trouxe aqui o artigo 324 do CPC, que ele fala sobre a possibilidade, né, do pedido ser feito de forma genérica, tá? E aí essa possibilidade desse pedido ser feito de forma genérica também é aplicável à ação judicial trabalhista, né? E aí o artigo 324, ele diz que o pedido deve ser determinado, tá? É lícito, parágrafo 1º, é lícito, porém, formular um pedido genérico, né? E aí ele tem inciso 1, 2 e 3. Eu coloquei só os incisos 2 e 3, que são aqueles incisos que se aplicam na prática na reclamação trabalhista, na ação judicial trabalhista. E o que é que diz o inciso 2? Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências de ato ou do fato, tá? Então, por exemplo, eu tenho um acidente de trabalho. Então, eu tenho que apurar esse acidente de trabalho, né? Verificar o que foi que houve, se o acidente de trabalho foi dentro das dependências da empresa, como foi que aconteceu, quanto tempo a pessoa passou, né, com aquela sequela, se aquela sequela perdurou, se tem outros danos, enfim. Cabe ao juiz, né, verificar tudo isso. Então, eu não posso determinar desde logo as consequências desse ato, desse fato, né? Então, eu posso sim formular um pedido genérico, né? Uma indenização em valor a ser arbitrado pelo juiz, de acordo, né, com as consequências geradas pelo acidente de trabalho ocorrido tal data, né? Então, por quê? Porque é um fato, um ato que ocorreu, né, dentro da reclamação trabalhista que está sendo citado e que eu não tenho como determinar, né, antecipadamente as suas consequências, a não ser no decorrer do processo, tá? Isso é o que diz o inciso 2. Já o inciso 3, ele fala que quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu, tá? Então, nesse caso, se a parte depende de algum ato praticado pelo réu, né, para compor o valor dessa condenação, o pedido também pode ser feito, tá, de forma genérica, né? Isso é o que diz o artigo 324 do CPC, que pode ser aplicável perfeitamente ao processo do trabalho, tá? Então, um exemplo para vocês, nesse inciso terceiro, é quando eu tenho, por exemplo, uma equiparação salarial, né? Um caso de equiparação salarial. Eu preciso, né, que o réu ou reclamado forneça dentro do processo, né, os documentos que mostrem qual o salário daquele funcionário considerado paradigma, para que o reclamante, né, possa determinar o valor lá da condenação, ou o valor desse pedido, né, que está sendo realizado, relativo à equiparação salarial. Mas sem isso, o reclamante não tem como determinar esse valor. Então, gente, esse caso de equiparação salarial, né, da necessidade desses documentos fornecidos pelo reclamado dentro do processo, é exemplo de um ato, de um fato, dentro do processo que precisa, né, que o reclamado se posicione. Ou seja, sem isso, o reclamante não pode simplesmente atribuir um valor à condenação. Então, isso também é um exemplo, tá, de pedido genérico. Pode ser aplicado na Justiça do Trabalho? Pode, tá? É comumente aplicado? Não. Mas isso é permitido pelo artigo 324 do CPC. Lembrando que a regra é que o pedido tem que ser certo, determinado e com indicação do valor, ok?
Passando mais adiante, gente, eu falo sobre a causa de pedir. Lembrando que aqui ainda são os elementos da ação, tá? E não as condições. A causa de pedir são os motivos fáticos e jurídicos que justificam a invocação da tutela jurisdicional, tá? Trago aqui novamente o artigo 840 da CLT, né? Em que ele fala aqui que a reclamação pode ser escrita ou verbal, e o parágrafo primeiro fala, né? Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juiz, a qualificação das partes, e está aqui grifado para vocês a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, ou seja, de que resulte a ação. Então, a causa de pedido nada mais é do que a exposição que a parte faz dos fatos, né, resumindo esses fatos, e dos fundamentos jurídicos que justificam, né, esses fatos e que justificam a invocação da tutela jurisdicional do Estado. Eu estou pedindo para que o Estado resolva a minha lide, resolva o meu problema, dê solução à minha questão jurídica, né, pelos motivos jurídicos a seguir, pelos motivos fáticos a seguir, tá? Então, isso é a causa de pedir. E o artigo 319 do CPC, ele vem também aqui ser utilizado de forma subsidiária só para mostrar que a petição inicial indicará, dentre, né, outros vários requisitos, inciso 3, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, ou seja, eu tenho que ter na minha petição inicial a causa de pedir. A minha petição inicial, ou a chamada reclamação trabalhista, que é a petição inicial trabalhista, ela tem que conter os 3 elementos da ação, quais sejam as partes, o pedido e a causa do pedido. Se falta um desses requisitos, então eu não tenho ação. É como se essa ação judicial ela nunca tivesse existido, tá certo? Então, esses elementos, eles são fundamentais, são essenciais, né, para a própria constituição da ação trabalhista. E sobre as condições da ação, gente, né? As condições da ação, elas são requisitos presentes na ação, sem os quais a torna carente, provocando a extinção do processo sem resolução do mérito. Ou seja, são requisitos que têm que estar presentes na ação, né? E se esses requisitos não estiverem presentes, todos eles, ou pelo menos um deles não estiver presente, ou pelo menos um deles faltar, a ação, né, o processo é extinto sem resolução do mérito porque a ação torna-se carente. E o que é a extinção do processo sem resolução do mérito? Né? O magistrado simplesmente não analisa o pedido, não analisa a causa do pedido, não analisa, né, o breve resumo dos fatos e os fundamentos jurídicos, né, que fundamentam aquele fato ou aqueles fatos. Ele simplesmente verifica dentro da ação judicial, ou seja, dentro da reclamação trabalhista, se há as condições da ação. Em havendo, ele segue, né, para analisar o mérito da ação, ou seja, a causa de pedir e os pedidos. Em não havendo, ele simplesmente extingue o processo, ou seja, ele nem vai se adentrar no mérito, ele nem vai analisar o que, é que a parte está pedindo, quais os fundamentos que ela usa para pedir aquilo ali, se ela tem razão naquele pedido, se ela não tem razão. Ele sequer adentra nesse mérito, né? Ele simplesmente extingue o processo, tá? Então, é muito importante que o operador do direito ele pense bem nessas condições da ação e ele verifique se, após realizada a petição inicial, essa petição inicial atende, né, a essas condições, para que não haja um indeferimento, uma extinção do processo, tá? Então, quais são essas condições da ação? Legitimidade das partes e o interesse processual, tá? Lembrando, gente, que antes da reforma do CPC de 2015, eu tinha, além da legitimidade das partes e do interesse processual, eu tinha também a possibilidade jurídica do pedido, né? Que não existe mais como condição da ação. Existe, mas não dentro mais das condições da ação. E aí, por que eu estou dizendo isso? Né? Porque, como eu já tinha falado anteriormente, com os elementos da ação,
O artigo 15 do CPC e o artigo 679 da CLT, né, trazem a possibilidade do uso do CPC de forma subsidiária, né, ao processo do trabalho. Então, como eu não tenho nada específico na CLT falando sobre as condições da ação, falando sobre essa legitimidade das partes, do interesse processual, da possibilidade jurídica do pedido, né, eu utilizo o CPC. E aí, o CPC me diz, né, após a reforma em 2015, que a possibilidade jurídica do pedido, ela não se encaixa mais nas condições da ação, tá? E vou mostrar para vocês, né, que ela, apesar de existir, ela não se encaixa mais e o porquê disso, tá? Mas antes a gente vai analisar a legitimidade das partes e o interesse processual que ainda estão presentes no CPC, né, e formam as condições da ação, compõem essas condições. O conceito eu já falei para vocês, a previsão legal está aqui no artigo 337, inciso 11 do CPC, ó, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar ausência de legitimidade ou de interesse processual, tá? Então, antes, né, do reclamado entrar no seu mérito, quando ele vê a petição inicial que foi realizada, e aí ele vai fazer aquela defesa em cima daquela petição inicial, em cima dos pedidos que estão sendo relatados lá, ele vai observar, né, se o reclamante utilizou-se das condições da ação, se aquela petição inicial está de acordo. E em estando, ótimo, mas em faltando algum elemento, alguma condição da ação, antes de entrar no mérito, lá nas preliminares, né, e aí eu vou mostrar para vocês quando a gente estiver nas aulas de estágio, como faz as peças processuais e todos os macetes. Então, lá nas preliminares de mérito, ele vai dizer que está faltando a legitimidade das partes, ou que está faltando interesse processual, tá? Então, a legitimidade das partes e interesse processual, elas aparecem aqui, tá, como condições da ação, no artigo 337, inciso 11 do CPC. Falei também já sobre o artigo 15 do CPC e o 679 da CLT, tá? Mas trouxe aqui mais especificamente para vocês. Cadê? Artigo 15, tá? Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código, ou seja, do próprio CPC, lhes serão aplicadas supletivamente e subsidiariamente, tá? 769 da CLT. Nos casos omissos, o direito processual comum será a fonte subsidiária do direito processual do trabalho, né, o que eu já tinha falado, exceto naquilo em que for incompatível com as normas desse tipo. Ou seja, eu não tenho nada específico falando sobre as condições da ação na CLT e em nenhuma norma trabalhista, então eu trago todas essas informações e a constituição dessas condições da ação no CPC e aplico de forma subsidiária ao processo do trabalho. Tá certo, gente? Entendido? Voltando lá sobre a possibilidade jurídica, tá? Do pedido. Coloquei aqui uma observaçãozinha, né? Já falei para vocês que a possibilidade jurídica do pedido, como condição da ação, não existe mais, tá? Após a reforma do CPC em 2015. Mas ela pode ser visualizada na análise do mérito, né, da ação judicial, seja uma ação judicial civil, seja reclamação trabalhista, que é o que a gente vai tratar, né, porque as nossas aulas são do processo de trabalho. Então, o que é que o código, né, o que é que o CPC em 2015, com essa reforma, quis com isso, né? Quando eu coloco a possibilidade jurídica do pedido como uma condição da ação, tá, gente? Lembrando para vocês o que é possibilidade jurídica do pedido, né? É o fato do pedido que vai ser realizado lá na petição inicial, na reclamação trabalhista, ter que ser possível dentro, né, do mundo jurídico. Eu não posso pedir algo que o mundo jurídico, que o direito não abarca, que o direito não abrange, né? Então, eu só posso pedir o que o mundo jurídico entende ser possível, tá? Isso é a possibilidade jurídica do pedido. Então, mas voltando aqui, quando eu tiro a possibilidade jurídica do pedido das condições da ação, né, ela deixa de ser uma causa da inépcia da petição inicial. Você tem uma petição inicial, né, antes da reforma do CPC 2015, se eu tinha uma petição inicial trabalhista, né,
E aí faltava a possibilidade jurídica do pedido, então eu tinha uma petição inapta, né? Essa petição não estava apta a ser analisada pelo magistrado, né? Então, dessa forma, o meu processo era extinto, sem resolução do mérito, né? Fazendo coisa julgada formal. Então, eu tinha uma sentença, né, que extinguia o processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial, né, por falta de uma condição da ação, que era a possibilidade jurídica do pedido. E aí essa sentença fazia do processo coisa julgada formal, ou seja, eu tinha aqui a possibilidade de ingressar novamente, né, com essa mesma ação judicial trabalhista, né, ajustando essa possibilidade jurídica do pedido. Quando o CPC tira essa condição da ação, né, tira a possibilidade jurídica do pedido da condição da ação, ele está dizendo agora que essa possibilidade jurídica existe, mas não mais como condição da ação. Ela não é mais causa para a inépcia da petição inicial, mas sim causa para a improcedência do pedido. Então, lá na petição inicial, tá? Eu identifico que não há possibilidade jurídica do pedido. Então, aqueles pedidos que estão lá no mérito da minha petição inicial, da minha reclamação trabalhista, né? Eles não vão poder ser concedidos. E em não podendo ser concedidos, né? É causa da improcedência do pedido e da improcedência da ação, tá? Então, houve um julgamento de mérito, né? O juiz tem que ir até o mérito da ação, né? E os pedidos fazem parte do mérito da ação, e identificar que não há possibilidade jurídica daquele pedido e extinguir o processo com resolução do mérito. Uma vez que há uma sentença de extinção do processo com resolução do mérito, essa sentença, né, faz coisa julgada material, faz o processo coisa julgada material, ou seja, não há possibilidade da parte ingressar novamente, né, com aquele mesmo pedido, tá? Então, por que o CPC 2015 fez isso? Para conferir celeridade, né, às ações judiciais cíveis, tá? Uma vez que o magistrado não analisa mais as condições da ação, né, ou a possibilidade jurídica como condição da ação, mas sim como causa de improcedência do pedido, diretamente no mérito. Então, eu não tenho mais essa análise preliminar quando eu falo sobre possibilidade jurídica do pedido, eu vou direto para o mérito. Olhei para o pedido não é possível juridicamente, analisei o mérito e dou logo a improcedência do pedido. Então, isso traz celeridade processual, né, aos processos cíveis, tá? E esse entendimento, né, que a doutrina tem, que a jurisprudência tem acerca dessa retirada da possibilidade jurídica como condição da ação, ela também é aplicável ao processo do trabalho, tá? Então, esse é o motivo pelo qual a possibilidade jurídica do pedido ela não existe mais como condição da ação, mas sim como causa de improcedência do pedido, né? E, por consequência, da própria ação, com extinção desse processo com a resolução do mérito, fazendo coisa julgada material, tá? Acho que ficou claro para vocês, gente. Em havendo alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo, né, através do Classroom. Eu estou respondendo todas as perguntas de vocês ou através do WhatsApp, tá? Que eu também estou disponível. Então, vamos lá, tá? Falo aqui sobre, voltando, legitimidade das partes. A legitimidade das partes, né? Uma das condições da ação. O que é a legitimidade das partes, né? É a quem a lei confere a titularidade ativa ou passiva da ação. Então, legitimidade das partes diz respeito a quem, de fato, pode estar no polo passivo ou no polo ativo de uma reclamação trabalhista, né? Quem é? A lei traz quem são essas pessoas, tá? Ela confere essa titularidade, essa legitimidade. Essa legitimidade também está prevista aqui, ó, no artigo 17 do CPC, tá? Sempre vou estar trazendo os artigos do CPC para falar sobre as condições da ação, porque não temos nada previsto na CLT, tá, gente? Então, a gente usa o CPC de forma subsidiária. Artigo 17 do CPC. Para postular em juízo,
é necessário ter interesse e legitimidade. Ou seja, o artigo 17 traz aqui, né, as duas condições da ação previstas agora pelo CPC de 2015, o interesse processual e a legitimidade das partes. Lembrando que essa legitimidade ela pode ser ordinária ou ela pode ser extraordinária, tá? Em sendo ordinária, é o quê? Quando os titulares dos interesses em conflito atuam em defesa própria do processo, né? É a regra aplicada ao processo. Então, a legitimidade ordinária é quando eu tenho os próprios titulares dos interesses em conflito, ou seja, eu tenho um interesse que está conflitando com o de alguém, né, dentro da seara trabalhista, dentro da minha relação de emprego, e aí eu, né, Laís, vou e ingresso na Justiça do Trabalho, solicitando, né, invocando a proteção, a tutela do Estado, né, ou seja, eu, como titular daquele interesse em conflito, atuo em defesa própria no processo. Né? Eu mesma vou lá, ingresso. Ninguém faz isso por mim. Ninguém entra na Justiça do Trabalho por mim, né? Já que eu sou a titular desse interesse que está conflitando. Tá? Exemplo aqui é o caso de reconhecimento do vínculo trabalhista do empregado que peticiona alegando que trabalhou em determinado local. Então, vê bem, gente. Esse é um caso muito, muito típico, né, na Justiça do Trabalho. Então, o empregado vai lá e pede, entra com uma ação judicial, até simples, né, pedindo reconhecimento do vínculo trabalhista. Ele disse que trabalhou em determinado local, sem carteira assinada, por tanto tempo, recebia salário, né, recebia as ordens do seu empregador, cumpria e blá, 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 e por isso ele quer o reconhecimento do vínculo trabalhista, né? Trabalhava com subordinação, com onerosidade, com pessoalidade, com todas as características de uma relação de emprego, né, previstas no artigo 2º e 3º da CLT. E por isso ele pede o reconhecimento do vínculo trabalhista. De cara, o magistrado, quando se deparar com esse pedido, ele tem que verificar se as partes, né, se há legitimidade das partes dentro dessa ação trabalhista, dentro da petição inicial. A parte que está pedindo isso, ela é legítima para pedir isso? Ela realmente trabalhou para o empregador, para aquela determinada pessoa, para estar aqui na Justiça do Trabalho me pedindo isso? Né, pedindo para que eu, como juiz, como magistrado trabalhista, representando o Estado, né, lhe dê essa tutela específica, reconheça o que está sendo pedido. Então, o juiz não tem como verificar a legitimidade, né, das partes se ele não adentrar no mérito do processo, tá? Pelo menos nesse caso. Então, o que é adentrar no mérito do processo? É verificar as provas juntadas aos autos, tá? Verificar o depoimento das partes, do preposto, né? Tudo que é realizar, todas as diligências dentro do processo, dentro das audiências, tá? Para então decidir a lide, para então dar o seu parecer quanto à legitimidade das partes, né? Então, se o juiz, né, verifica isso dentro do processo e ele vê que realmente a parte é legítima, né, ele dá procedência à ação, ok? Se realmente ele verifica isso e ele não vê, né, essa legitimidade, ele dá improcedência da ação por falta de legitimidade das partes. Mas o fato é que, para que o juiz fale da legitimidade das partes, dessa legitimidade ordinária, nesse caso de reconhecimento de vínculo trabalhista, né, é uma condição da ação, a legitimidade tem que ser analisada antes do mérito, mas ele tem que adentrar no mérito para realizar, né, essa inspeção nesse caso específico, ok? A legitimidade extraordinária, né, é quando, por força de lei, há autorização para um substituto processual atuar na ação defendendo o direito dos titulares, tá? Trata-se de uma exceção, porque a regra é a legitimidade ordinária, né? A própria parte que tem um conflito trabalhista é quem tem que a parte legítima para ingressar com a ação trabalhista, né? Com o dissídio individual ou dissídio coletivo, ou seja, com a reclamação trabalhista. Mas a lei, né, permite a figura do substituto processual,
ou seja, alguém, né, que atua na ação defendendo o direito desses titulares. Atua em nome próprio, mas defendendo o direito alheio. Está aqui o artigo 18 do CPC que fala: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituto poderá intervir como assistente litisconsorcial. Ou seja, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Se a pessoa ou órgão entra na justiça, né, em nome próprio, ele tem que defender o seu próprio direito e não o direito alheio. Mas há uma exceção quando o ordenamento jurídico autoriza essa hipótese. E aí eu tenho aqui o artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal, que fala sobre a atuação dos sindicatos nos dissídios coletivos, né, ou até mesmo nas ações civis públicas. E esse artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal, ele é o exemplo mais nítido, tá, que eu tenho aqui dessa exceção prevista no artigo 18 do CPC, quanto à possibilidade de legitimidade extraordinária dentro do processo. Então, só lendo aqui rapidinho para que vocês tenham, né, noção. É livre a associação profissional ou sindical. Observado o seguinte: ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Ou seja, se o juiz, se o magistrado, né, pega uma ação trabalhista, seja ela coletiva, seja ela individual, e vê lá que eu tenho o sindicato como substituto processual, atuando em nome próprio, mas defendendo o direito de determinada categoria, então aquela ação ela é legítima, tá? Existe a legitimidade, existe, extraordinária, permitida por lei, existe. Então, há preenchimento das condições da ação? Sim. Né? O processo deve correr, deve tramitar, continuar o seu curso natural? Sim. Ele deve ser extinto, né? Sem resolução do mérito? Não. Por quê? Porque foram cumpridas as condições da ação, né? No que diz respeito à legitimidade. A legitimidade aqui não é ordinária, mas é extraordinária, né? E é permitida essa legitimidade extraordinária na Justiça do Trabalho, tá? O artigo 18 do CPC traz isso de forma clara, tá ok? Dando continuidade, gente, o interesse processual, tá? O interesse processual, ele é também uma condição da ação, né? E ele é formado pelo binômio necessidade e adequação, tá? O que é esse binômio necessidade e adequação? O interesse processual, ele existe, né, no quesito necessidade, no sentido de que a parte, ela precisa da tutela jurisdicional do Estado, né, porque sem essa tutela, sem esse aval do Estado para analisar, para julgar, para processar essa ação, a parte não pode ter a sua pretensão satisfeita, né, ou seja, eu tenho um problema jurídico a ser resolvido, uma lide, uma questão judicial, um conflito de interesse, eu preciso, né, da ação do meu juiz, né, representando o Estado, né, com essa tutela jurisdicional. Essa é a necessidade da parte, né? Então, essa necessidade, nesse sentido, ela está inclusa aqui dentro do interesse processual. Se a parte não tem essa necessidade, né, da tutela jurisdicional do Estado para resolver a sua lide jurídica, o seu conflito de interesse, né, trabalhista dentro da sua relação laboral, ela não possui interesse processual. E uma vez não possuindo interesse processual, deixa de atender às condições da ação. E aí, a ação, o processo é extinto sem a resolução do mérito, ok? E o outro, né, o outro requisito é a adequação. A adequação, ela existe, né, para proporcionar um resultado útil ao autor da ação através do meio processual adequado. Né? Então, se eu tenho uma ação judicial que deve ser proposta de determinada maneira, né, se a parte não propõe dessa maneira, propõe de uma outra, né, ela não utilizou o meio adequado para ter um resultado útil. Então, ela não teve interesse processual, ainda que ela utilize a forma inadequada, sem, sem pretensões, né, de, de não conseguir aquilo. Ainda que ela faça por engano, ainda que ela faça por equívoco,
Se ela não usou o meio adequado, significa que ela não teve interesse processual. E em não ter interesse processual, né, falta condição da ação. E faltando condição da ação, o processo é extinto, sem resolução do mérito, tá? Então, botei aqui um exemplozinho para vocês terem noção dessa adequação, como é. Empregado de empresa pública que pleiteia na Justiça do Trabalho ressarcimento de desconto salarial por meio de impetração de mandado de segurança em face de ato coativo do diretor da empresa, né? Carência da ação por falta de interesse processual, requisita adequação. Ou seja, isso é um caso verdadeiro e concreto, tá, gente, que eu vi sobre um funcionário do Banco do Brasil, né, que é uma empresa pública, seletista, que se utiliza da Justiça do Trabalho, né, para pedir o ressarcimento de desconto salarial havido em virtude de determinado valor, né, que ele como caixa perdeu. E aí houve esse desconto e ele, ao invés de ingressar com uma reclamação trabalhista solicitando esse ressarcimento desse desconto salarial, ele entra com mandado de segurança, né? Ele entende que o salário é direito líquido e certo e que não poderia ter havido o devido desconto. Então, ele ingressa com um mandado de segurança, impetra um mandado de segurança na Justiça do Trabalho, né? É possível um mandado de segurança na Justiça do Trabalho? Sim, é possível, tá? Existem os casos específicos para isso. Mas, nesse caso aqui desse meu exemplo, esse empregado do Banco do Brasil, ele usou de meio inadequado, tá? Nesse caso aqui não cabe um mandado de segurança, né? Mas sim uma simples reclamação trabalhista solicitando ressarcimento por desconto salarial indevido, ponto, tá? E aí, por utilizar o meio inadequado, né, se configura a falta de interesse processual, tá? É assim que funciona na prática trabalhista. Consequências da inexistência das condições da ação na reclamação trabalhista, né? Gente, falei aqui demais para vocês, né? Mas só reforçando, faltou condição da ação, a ação está carente, o processo é extinto sem resolução do mérito, né? Artigo 485 do CPC fala que o juiz não resolverá o mérito, ou seja, não vai apreciar o mérito, quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, ou seja, quando ele verificar que na petição inicial, na reclamação trabalhista, não há as condições da ação, tá? Artigo 330 do CPC. A petição inicial será indeferida quando a parte for manifestamente ilegítima, inciso 2. Ou então, o autor carecer de interesse processual, inciso 3, tá? Então, faltando legitimidade das partes, faltando interesse, né, processual dentro dessa ação, seja por inadequação ou seja por necessidade, a petição inicial é indeferida, né? A petição inicial sendo indeferida, o processo é extinto sem resolução do mérito. Então, o artigo 485 do CPC e o 330 também desse mesmo dispositivo, eles resumem bem, né, as consequências, ou a consequência, na verdade, da inexistência das condições da ação dentro de uma reclamação trabalhista, que é uma única, o que é? A extinção do processo, né? O processo não corre, não anda, tá? Ele é extinto. Por fim, gente, eu trago aqui as ações coletivas, né? A gente fala muito em ação judicial trabalhista, em petição inicial, em reclamação trabalhista, geralmente é as ações trabalhistas. Elas são individuais, tá? E aí pouco se fala dessas ações coletivas, né? Qual é a ação trabalhista individual? Aquela em que o empregado vai adentra na Justiça do Trabalho para reclamar suas verbas rescisórias ou qualquer outra coisa que ele acredite ser devida dentro da relação trabalhista, né? E teve seu direito violado em relação a isso. E, ou, e quando eu tenho, né, essa ação individual, geralmente a gente não expõe as ações coletivas. E aqui eu trago para vocês, para que vocês tenham noção de que ações coletivas são essas, tá? E as diferenças da ação individual. Ação individual trabalhista, ou a chamada reclamação trabalhista, ou dissídio individual trabalhista, ele é individual não pelo fato de eu ter apenas, né, uma pessoa no polo passivo,
ou no polo ativo, tá? Não é porque eu tenho só um reclamante ou só um reclamado que eu vou ter uma ação individual. Eu posso ter um grupo de reclamantes, né? Eu tenho um grupo de empregados que ingressam na Justiça do Trabalho solicitando, por exemplo, o pagamento de hora extra, né? Então, eu tenho uma ação individual? Tenho. Ah, mas não é coletiva porque tem vários reclamantes, vários empregados pleiteando a mesma coisa? Não, tá? Ela não é coletiva. A ação, para ela ser considerada individual ou coletiva na Justiça do Trabalho, ela vai pelo pedido, tá? E não pela quantidade de partes. O meu pedido, para ser um pedido, para ser uma ação individual, ele tem que ter um cunho individual. E o meu pedido para configurar um dissídio coletivo ou uma ação coletiva, ele tem que ter uma natureza de coletividade, tá? Vou trazer aqui para vocês para ficar mais claro. As ações coletivas, né, ou chamado dissídio coletivo, ou ação civil pública. Eu tenho esses dois tipos de ações coletivas que envolvem, tá, a Justiça do Trabalho. E aí o dissídio coletivo é aquela ação naturalmente trabalhista, tá? Eu não tenho dissídio coletivo em ação civil. Esse nome dissídio coletivo e a natureza desse dissídio, dessa ação judicial, né, e o que ela prevê, ela é tipicamente trabalhista, né? Então é uma ação coletiva típica da Justiça do Trabalho. E a ação civil pública, ela é também uma ação coletiva, mas ela não é típica da Justiça do Trabalho. Ela existe, atende, né, os requisitos trabalhistas, mas ela não é específica e própria da Justiça do Trabalho. A ação civil pública, ela nasce lá no processo civil, tá? Então, vamos lá, ao dissídio coletivo, que é uma ação coletiva própria da Justiça do Trabalho, né, do direito do trabalho. É a ação que possibilita a determinada categoria profissional econômica a criação de novas normas ou condições de trabalho mais benéficas que aquelas previstas em lei. Então, quando é que eu tenho dissídio coletivo, tá, gente? Dissídio coletivo está aqui a previsão no artigo 856 a 859, né, da CLT, e também, salvo engano, no artigo 114 da Constituição Federal, tá? Depois vocês dão uma olhadinha, mas está lá também prevista o dissídio coletivo. Então, para que serve o dissídio coletivo? O dissídio coletivo nada mais é do que uma ação judicial coletiva, onde eu tenho uma determinada categoria, né, de determinada empresa, que, através de uma convenção coletiva ou acordo coletivo, não teve os seus direitos respeitados. Então, naquela determinada empresa, tem um grupo de trabalhadores representando uma determinada categoria, né, e que foi acertado na convenção coletiva, né, que vai abranger essa categoria, que a hora extra, quando trabalhada, deve ser paga a 100%. Mas aí a previsão na legislação, na CLT, é que a hora extra seja paga a 50% e não a 100%. Mas a convenção coletiva diz que tem que ser a 100%. Né? E aí essa máxima não foi respeitada. As horas extras feitas por esse pessoal dessa categoria não estão sendo respeitadas cumprindo esse requisito previsto na ação, na convenção coletiva. E aí cabe dissídio coletivo, né, para que o magistrado decida, né, se realmente houve desrespeito à convenção coletiva, né, e dentro disso ele crie novas normas, né, ou novas condições de trabalho mais benéficas para aquela categoria de determinados trabalhadores, daqueles determinados trabalhadores. Tá? Então, o dissídio coletivo nada mais é que uma ação coletiva existente para resolver esse conflito. E aí ela tem essa característica, né, de criar sempre novas normas ou condições de trabalho mais benéficas, mais adequadas àquela categoria, né, que ingressou com esse dissídio coletivo. Né? Se eu não me engano, o artigo 114 da Constituição até fala sobre essa possibilidade como uma exceção, né, porque eu tenho aqui o Poder Judiciário legislando, né? Então, é uma ação atípica do Poder Judiciário, mas existe essa permissão, tá? E a ação civil pública, gente, ela também é uma ação coletiva, tá? Prevista no artigo 129 da Constituição, no artigo 6º, inciso 7º, alíneas A e D do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 83, inciso 3 também do Código de Defesa do Consumidor.
E aqui eu trago a ação civil pública. É um instrumento de proteção e repressão jurisdicional em face dos danos causados a direitos de interesses da coletividade, destinados à proteção dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, tá? Então, a ação civil pública nada mais é do que aquela ação coletiva, né, que vai existir para proteger uma situação em que há violação do interesse coletivo, né, mas que dentro desse interesse coletivo estejam previstas a violação aos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, ou seja, aos direitos transindividuais, tá? E aí eu já havia falado em sala de aula com vocês e trago novamente, né, o caso lá da tragédia de Brumadinhos em Minas Gerais, né? Aquilo ali, apesar de ter sido tratado por muito tempo como uma tragédia ambiental, aquilo nada mais é do que um acidente de trabalho, né? E que envolve direito transindividual. E aí houve a participação incisiva do Ministério Público do Trabalho, né? Porque cabe a ele a representação dessa ação civil pública. No caso, se for uma ação civil pública civil, o Ministério Público, né? E se for uma ação civil pública trabalhista, como é possível, o Ministério Público do Trabalho, né? Atuando. Para quê? Para ressarcir, né, esse direito violado dessa comunidade, dessa coletividade que vai além dos trabalhadores ou de determinada categoria de trabalhadores, né, lá da Vale do Rio Doce, né, quando houve essa tragédia de Brumadinhos, tá? Então, os direitos aqui que são violados são direitos transindividuais, são direitos que vão além daquele direito simples e técnico individual que a gente já conhece. Então, a ação civil pública, ela é uma ação não típica do direito do trabalho, mas que é super utilizável, tá? E existem várias jurisprudências acerca do uso dela pelo Ministério Público do Trabalho. Então, só para vocês terem noção que essas ações coletivas, elas existem dentro do processo do trabalho e que elas são bastante utilizadas. Gente, por fim, tá? Eu encerro a nossa aula de hoje. Trago novamente a nossa bibliografia básica, que a gente utiliza. Quem estiver estudando por alguma bibliografia que tenha mais afinidade, se tiver alguma dúvida sobre o doutrinador, se eu conheço, passa para mim que eu dou uma olhadinha, tá? Para que vocês não possam estudar de forma inadequada, né? Eu já tive um caso de um aluno estudando por manual, e aí o manual muito resumido, tinha muita coisa que eu falava e que ele não encontrava no livro, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, por favor, por gentileza, me procurem, tá certo? Então, obrigada.